Então, alunos, nós vamos agora conhecer um pouco da característica do gênero textual que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos trabalhar hoje, na aula de português, o conto de ficção científica. O que é que você entende por ficção? Vocês sabem, quem gosta desses filmes, né, de ação, esses filmes de ficção, né, nós já imaginamos o que possivelmente venha a ser uma ficção e científica mais. Olha aí, então é um gênero bem atual, bem moderno para o convívio de vocês, tá bom? Então, esse gênero, né, ele é ele foi desenvolvido, né, esse estudo desse gênero textual no século XX, né? Há um século atrás, nós estamos no século XXI, há um século atrás, ou seja, há 100 anos atrás. E se refere a uma narrativa que inclui componentes científicos como essenciais ao andamento da trama, ou seja, de como poderá se realizar esta ação dentro desse conto, né? Dentro desse gênero textual. A trama, nós sabemos o que é uma trama. São as ações que deverão se percorrer para que a narrativa surja, né? A história venha se realizar. E o conto, nós sabemos que o conto é uma história, todo conto é fictício, né? É imaginário, é sonhador, é dedutivo, né? É muito sonhador. E científico são mais essas coisas hoje atuais, né? A criação, por exemplo, é, do, do robô, né? Um robô que hoje está monitorando todos, né? Todo um processo, tudo isso, um carro voador, tudo isso é um conto científico, né? Uma ficção científica. Só que nós vamos ver aqui o que é esse conto, né? Que história é essa? Que narração é essa? Passa por essa trama para se transformar em um texto, em uma história, em uma narração. É uma narração. Se é narração, tem que ter fato, personagens, um enredo, né, que são os fatos, tem que ter o motivo da história, o motivo da ação, né, o clímax de tudo isso. Então, esse gênero ele consiste a priori, ou seja, de início de tudo, de uma elaboração de fatos. Para o conto científico, de ficção científica existir, é preciso primeiro a elaboração dos fatos. Ou seja, como é? Você tem que imaginar como é que será esse conto, né? Quem fará parte dessa história? Quais as ações que vai se desenrolar nesse gênero textual, né? E é um fato, né? São estes fatos e, a princípio, seja ele científico, em forma de narrativa, né? Ou seja, tem que ser narrada toda essa história, mesmo que seja científica, mesmo que seja uma descoberta, mas ela tem que ser narrada, contada, né, como nós conhecemos alguns outros contos clássicos, como um bem simples, o da Rapunzel, o dos Três Porquinhos, deixa eu ver aqui outro, da Cinderela, são contos. Essa história da verdade, ela não existe. Existe por detrás desses contos fantásticos uma verdade, ou seja, uma moral, uma lição, o fato. O fato existiu, né? A criança lá perdeu um sapatinho, mas aquela história não existe. É uma ficção, né? Agora científica não, né? É um conto, né? É um conto, mas que um conto narrativo, né? Porque todo conto é uma narração, tem fatos, tem personagem, mas o conto científico, ele precisa primeiramente dos fatos para que a história aconteça, né? Mas também pode abordar temas fantásticos. O que é temas fantásticos? Coisa inusitada, que inclusive contradigam tais fatos
e princípio, ou seja, que venha acontecer algum duelo, né? Ou seja, alguma dúvida ou alguém dá uma ideia diferente. Esse conto científico, ele pode também ser gerado, né? Ele pode também ser abordado na sua história, né? Esse contraposto, né? Essa outra ideia, para que surja vários pensamentos desses fatos que estão acontecendo, né? Entretanto, nas duas situações deve haver algum nível plausível e de verossimilhança, ou seja, mesmo que nesse conto exista uma ideia contrária, mas alguém nessa ideia contrária tem que ter alguma verdade, né? Alguma semelhança de um fato que existiu dentro desse conto, dentro dessa abordagem científica. Ou, mesmo que o conto seja um conto verdadeiro, ele tem que ter, sim, alguns fatos de verdade, alguns fatos que vêm existir na humanidade, né, no nosso meio. Por exemplo, vou voltar lá para os contos clássicos. A história, por exemplo, dos Três Porquinhos. Não existe aquelas casas que foram destruídas, uma pelo vento, outra pelo sopro, veio uma chuva muito forte. Não, né? Mas ali tem uma verdade atrás de tudo aquilo, né? Ou seja, aquela casa que é firmada na rocha, ela não cai por qualquer coisa. Pode vir qualquer tempestade, ela não vai ser destruída. É uma verdade. Isso é verdade. É igualmente a nossa fé. A nossa fé em Deus, ela pode ser em toda circunstância, em todos os fatos abalada, mas ela nunca é vencida. Tipo, para vocês entenderem o que é, como ele diz aqui, tem que haver algum nível dentro desse conto, mesmo que tenha essas duas vertentes. Como ele disse, né? Tem que ter aí uma contradição, tipo, no conto científico. Porque eu posso estar descobrindo que o robô, ele faz isso, e aí eu tenho que ter alguma verdade sobre alguma ação que o robô, que é uma ciência, né? Uma ficção da ciência, apesar de hoje estar tão real, mas é uma ficção, né? Então, alguém também vai ter uma ideia contrária, né? Mas cada um tem que ter uma verdade para que os fatos aconteçam. Isso é a ficção científica, tá bom?